Olá, sejam muito bem-vindos à primeira aula da Semana do Alinhador, no qual falarei com vocês sobre diagnóstico e planejamento para alinhadores ortodônticos. Meu nome é Luciano Ferreira, sou implantodontista, ortodontista e mestre em ortodontia desde 2014. Estudo e aplico a odontologia digital aqui em minha clínica. Gostaria de compartilhar aqui com vocês nesta e nas demais aulas um pouco do que aprendi e venho aprendendo a cada dia aqui em minha clínica e também por onde ando, né, trocando experiência com colegas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Espero também, em breve, poder conhecer cada um de vocês para que a gente possa também dividir um pouco dessa experiência e também aprendermos juntos. Vamos lá? Então, focando aqui no nosso tema da aula, sobre diagnóstico e planejamento, algo importantíssimo. A ortodontia ela não mudou. Talvez a gente tenha aqui alguns colegas que não sejam ortodontistas. E aí o que eu tenho para dizer a vocês, né, uma pergunta, né, que paira, né, sempre no ar. Né, dá para fazer tratamento com alinhador sem ser ortodontista? Um dos objetivos, né, desta semana do alinhador é realmente passar, né, um pouco da minha experiência, do que eu entendo, né, da odontologia com alinhadores, a ortodontia com alinhadores, e se é ou não possível, quando é possível. Né? Eu entendo que sim, o dentista ele pode sim tratar alguns casos, mas casos que eu diria e classifico como casos de grau 1, e a gente vai entender direitinho isso durante toda essa semana. Então, por isso, fiquem ligados em cada episódio dessa série. Vamos ao nosso primeiro questionamento. Por que eu começo, né, com essa pergunta, né? Além, né, normalmente essa é a segunda pergunta, né? Se eu posso ou não tratar, não sendo ortodontista ou somente sendo ortodontista, é o investimento inicial. Hoje muito se fala, né, da odontologia digital. Acredito que a maioria de vocês, a maioria dos colegas dentistas já entendeu a real necessidade do investimento na odontologia digital. Só que muitos de vocês, assim como eu no começo, fiquei um pouco perdido, né? Por onde começar? Eu acredito que a melhor maneira de começarmos seja realmente investindo em educação, seja aqui na Semana dos Alinhadores, seja em outros cursos que existem no Brasil, vários outros colegas que também ministram bons e excelentes cursos para que a gente possa entender um pouco. Então é importante, primeiro, entender aquilo que a gente pode aplicar dentro da nossa clínica, para aí sim depois começar o investimento. Faz mais sentido porque você vai entender a sua real necessidade e a partir desse momento você pode ir aplicando, eu diria que em etapas, a implementação da odontologia digital. Eu diria que para iniciar, o investimento é baixíssimo, né? Não necessariamente você precisa comprar uma impressora 3D ou comprar um scanner, você pode começar terceirizando e a partir do momento que o fluxo, né, faz sentido dentro do seu consultório, você pode iniciar investindo em equipamentos. Agora, o que eu gosto muito de deixar claro, né? A sua demanda ela só vai existir também se você criar essa demanda. E eu entendo que hoje, por exemplo, na minha clínica, eu só trabalho com escaneamento intraoral. Hoje eu não consigo viver sem o scanner. Só que eu entendo também que cada um está em uma etapa e eu respeito cada etapa e fico aqui aberto para que a gente possa conversar também e trocar algumas ideias e algumas experiências. Beleza? Vamos dar sequência aqui. E assim, consigo tratar todos os casos com alinhadores? E eu vou classificar aqui para vocês os casos, as maloclusões, né, em grau 1, grau 2 e grau 3. Como eu falei inicialmente, grau 1 são casos, eu não vou dizer fáceis, tá, gente? Eu acredito que todo caso ele tem a sua... você precisa se dedicar para entregar o melhor resultado ao paciente. Mas eu diria que o caso grau 1 são aquelas maloclusões mais simples de serem tratadas. Né? Casos de grau 2, com certeza a gente tem ali alguns aspectos da maloclusão que podem dificultar um pouco chegar naquilo que a gente quer, naquilo que o paciente quer e naquilo que a gente planeja dentro do nosso plano de tratamento. E nos casos grau 3, né, diria que a gente tem uma complexidade um pouco maior. Agora, tendo conhecimento e experiência, casos grau 1, grau 2 e grau 3 podem e são tratados com sucesso, com eficácia e, sobretudo, com eficiência.
e é por isso que eu gosto de colocar bem aqui, né, para a gente poder dividir. Por onde eu devo começar? Né? Seja você um ortodontista experiente, ou seja, um dentista não especialista, eu sempre sugiro começar com casos grau 1. Sugiro também que os casos grau 2 e casos grau 3 sejam tratados por especialistas, por pessoas que possuem experiência com ortodontia. Ok? Bom, essa é a minha opinião. Eu entendo e respeito a opinião de todos os demais colegas. Então vamos lá. Então a gente entendeu aí um pouco do que pode, né, os tipos de caso, né, mas talvez você esteja aí pensando, e agora, né, o que vai aparecer na minha frente, como é que eu vou dar esses primeiros passos? Vamos lá. Eu gostaria de passar aqui com vocês todo o fluxo digital. Esse fluxo digital, ele se aplica não só para a ortodontia, não só para o tratamento com alinhadores, mas ele também pode ser aplicado para odontologia digital, para implantes dentários, para prótese fixa. É um fluxo que eu diria comum a todas as especialidades. Tudo começa onde? No escaneamento intraoral, no qual a gente pega o arquivo, né, no caso, a linguagem mais conhecida e utilizada hoje pela maioria dos scanners é o STL. Você pega esse arquivo e a partir desse momento você começa a trabalhar com esse arquivo e aí sim você dá o primeiro passo nessa caminhada. É importantíssimo que cada passo dessa caminhada seja feito de maneira eficaz para que a gente possa realmente entregar o resultado que o nosso paciente espera. Tá? O segundo passo qual é? O tratamento do arquivo. O que é isso? Eu peguei o arquivo, escaneei, eu preciso tratar esse arquivo, né, em um software específico que não é o software de captura dos scanners que estão no mercado. Tem muitas pessoas que fazem confusão, algumas pensam que pelo simples fato de eu pegar o arquivo, escanear, né, eu posso colocá-lo diretamente na impressora e ter um modelo. Não, é preciso tratar esse arquivo em softwares específicos e aí a gente tem inúmeros softwares no mercado para que a gente possa tratar esse arquivo. Na sequência, como eu estou falando em ortodontia digital com alinhadores, eu preciso de um software específico para fazer o planejamento. Neste caso, etapa 2 e etapa 3, ela é feita pelo mesmo software. E a gente tem vários softwares no mercado, várias marcas comerciais. Aqui eu não vou entrar, né, no planejamento propriamente dito, né, no software A, B ou C ou D. O que eu quero é passar, né, uma visão geral para que você, dentista, para que você, ortodontista, consiga entender melhor o fluxo com alinhadores. O quarto passo é a impressão do modelo 3D. E aí a gente vai utilizar as impressoras 3D, a gente tem diversas marcas e diversas tecnologias disponíveis hoje no mercado odontológico. Vamos falar também um pouco sobre impressão 3D. Depois, na sequência, a gente tem a termoformagem dos alinhadores, que é um processo no qual eu vou pegar uma placa e vou estampar nesse modelo 3D impresso. E, por último, a entrega dos alinhadores. Então, para que a gente possa resumir, coloquei aqui num quadro, né, qual que é o fluxo da odontologia digital? Eu entendo que esse quadro aqui ele é super importante e super didático, porque nele a gente entende todo o fluxo com alinhadores. Se você entende cada etapa do fluxo com alinhadores, não é necessário que você seja um especialista, por exemplo, no manejo de um software específico. Agora, você entender a etapa 1, ou entender que existe etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5 e 6, é importantíssimo para que você, no consultório, saiba interagir melhor com as empresas que prestam serviço para você, ou até com você no momento que você estiver utilizando um software para planejamento ou uma impressora. É importantíssimo entender para que a gente possa interagir da melhor forma, para que a gente possa sim entregar o resultado que o paciente espera. A falha em qualquer uma dessas etapas, ela vai com certeza levar a um insucesso do tratamento. Eu falo isso porque a gente tem duas maneiras de seguir esse fluxo, né? E a gente vai falar também sobre isso, né? De maneira dentro da nossa clínica, do nosso consultório, chamado in-office, ou terceirizando, né? Para as empresas que hoje existem inúmeras no mercado, que fornecem esses alinhadores, que fornecem esses planejamentos. Se a gente não sabe interagir
seja no in-office ou seja com as empresas, o sucesso do nosso tratamento realmente pode não acontecer. A gente pode não obter o sucesso que a gente espera. Tá legal? Então, por isso que é importante a gente manter esse fluxo na nossa cabeça. Vamos lá. E como eu começo? Né? Uma dúvida recorrente, vários colegas entram em contato comigo. Como eu faço para iniciar? Eu tenho um caso. Né? Então, é importante, primeiro, que a gente tenha uma documentação ortodôntica. Você, ortodontista, já está acostumado. Para iniciar um tratamento ortodôntico, a gente pede uma documentação. Só que essa documentação, ela é uma documentação agora específica para alinhadores. Por quê? Eu diria que as fotografias, a cefalometria, o raio-x panorâmico já são comuns. Normalmente a gente já pede para os nossos casos da ortodontia fixa convencional. Agora, o que a gente tem que adicionar? O escaneamento intraoral. Sem ele, a gente não consegue produzir o nosso planejamento e, por consequência, a impressão 3D e, na sequência, a confecção das placas. Então, eu diria que a nova forma, né, a nova documentação, ela necessariamente inclui o escaneamento intraoral. E, gente, vou ser sincero com vocês. Aqui na minha clínica, eu tenho pacientes tanto com ortodontia fixa quanto ortodontia com alinhadores. É de praxe que eu escaneio todos os meus pacientes. Tá? Facilita. Eu não utilizo mais aqueles modelos de gesso. Eu entendo a utilidade deles, mas particularmente eu prefiro trabalhar dentro dos softwares e eu acredito que é uma realidade que cada vez mais vai se tornar palpável dentro das clínicas, dentro dos consultórios. Então vamos lá, a gente, né, por protocolo, a gente tem aqui as fotos extraorais, as fotos intraorais, lembrando que essas fotos intraorais podem ser reproduzidas pelo próprio scanner que você utiliza. Eu utilizo o scanner Panda 2, ele tem ao final do escaneamento, ele automaticamente já gera essas fotos oclusais, superior, inferior, lateral, direita, esquerda e frontal, facilitando e facilitando muito. Então, o scanner na nossa clínica, ele é um aliado, né? Ele melhora a comunicação, a nossa comunicação com o paciente, e ele serve também de exame, né? Para que a gente possa planejar o caso de cada paciente e acompanhar a evolução, né? A gente vai ter ali sempre ao nosso lado a ferramenta, né, do antes, né, já aqui na nossa tela, e o durante. Normalmente durante o tratamento eu também faço outros escaneamentos e quando também finalizo eu costumo fazer um outro escaneamento. Você pode utilizar a máquina fotográfica, só que tendo o scanner à mão facilita e facilita bastante. E depois que a gente introduz esse fluxo dentro da nossa clínica, é difícil ficar sem ele. É um caminho que eu diria, e já brinquei algumas vezes, é um caminho sem volta. Tá? A cefalometria normal também pedia a documentação na documentação ortodôntica, depois o raio-x panorâmico, para que a gente entenda, né, perceba se tem alguma anomalia, reabsorção óssea, enfim, para que a gente tenha segurança naquilo que a gente vai fazer com o nosso paciente. E por último, e não menos importante, o escaneamento intraoral. Eu tenho um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês, de um escaneamento real, feito aqui na minha clínica, no qual aqui eu estou fazendo o escaneamento da arcada superior. Percebam, né? Eu consigo escanear com uma certa facilidade. Hoje os scanners estão bem rápidos, né? Eu me lembro da dificuldade que era logo quando iniciei na odontologia digital. A gente, não só o scanner de uma marca, eram praticamente todos, eles tinham alguma certa dificuldade, tinha que se utilizar pó, enfim, era um pouco complicado. Hoje não, utilizando-se um bom scanner a gente consegue uma certa facilidade. É claro que tem que ter um pouco de técnica, tá, gente? Para que a gente possa escanear da maneira correta. E essa é a técnica correta. Pegar o arcabouço, né? Eu brinco, fazer o U, e aí depois na sequência você escaneia por lingual, nesse caso, cobrindo ali todos os espaços remanescentes, e depois na região vestibular. Gente, é muito importante, essa etapa do escaneamento ela é muito importante que seja bem feita, porque um arquivo, uma malha não fidedigna, pode fazer com que você não obtenha o sucesso no tratamento, porque a partir dali, né, o planejamento já vai ser feito em uma malha não fidedigna, a impressão e, por consequência, também a confecção dos alinhadores. E vamos lá, o registro de mordida, importantíssimo, né? E às vezes o paciente engana a gente, né? Como, né? Quando a gente pede para ele morder, ele simplesmente faz aquele movimento de protrusão e ele pode
transformar, né, a maloclusão dele, né? Algumas pessoas tendem, né? Ela pode ser até um paciente classe 1, e quando a gente fala para morder, o paciente tem aquela normal, né? Grande parte deles protrui, né, a mandíbula, né, transformando uma classe 1 em uma falsa classe 3. Então, quando do registro de mordida, atenção especial deve ser tomada para que a gente possa registrar isso da maneira correta. Ok? Na sequência, vamos mostrar aqui algumas falhas comuns, né, dentro dessa primeira etapa do escaneamento. Se o escaneamento não é feito de forma criteriosa, vamos perceber aqui nesta malha já há alguns furos, né? A malha já está com alguns buracos. E aí o que pode acontecer? Essa malha ela chega ao planejador, né? Ou até mesmo você, se você tiver o software para fazer essas movimentações. E, gente, é possível sim, né, tampar isso aqui utilizando alguns softwares. Mas o que acontece? Eu não vou conseguir de forma alguma reproduzir a forma real que está em boca. E aí eu posso começar a ter os problemas de quê? De adaptação do alinhador. Então, de novo, repito, a importância do bom escaneamento e de um bom scanner que produza uma boa malha. E claro, né, utilizado da maneira correta. E olha lá, lembra que eu falei com vocês a importância do registro de mordida correto? Se o paciente, né, aqui eu forcei a condição justamente para mostrar para vocês. Se ele não está mordendo, né, em relação cêntrica ou em MH, a máxima intercuspidação habitual, você simplesmente está transformando totalmente a maloclusão do seu paciente. E, por consequência, o planejamento que será proposto também. Então, atenção especial a gente deve ter na hora do escaneamento. Legal? E o que consiste, né, o planejamento ortodôntico para alinhadores? O planejamento ortodôntico para alinhadores ele consiste em um viewer com a movimentação real, né, algumas pessoas chamam de setup, uma simulação de tratamento no qual a gente vê ali a sequência toda de movimentação que vai acontecer. Na segunda aula, a gente vai mostrar um viewer e vai entender como que ele funciona. Ele tem uma função fantástica, que é, para nós, que vamos tratar o caso, percebermos se é realmente aquilo que a gente quer para o nosso tratamento, para o nosso paciente. Tá bom? Ele também serve, muitos pacientes gostam, né, de ver aquela movimentação. Agora a gente tem que tomar cuidado quando a gente mostra esse viewer para o paciente, até para dar uma previsão de tempo de tratamento. É possível com esse viewer dar uma previsão de tempo de tratamento? É possível, né? Só que a gente tem que entender que biologia não é matemática. E a gente tem que entender também que o paciente ele tem que utilizar o alinhador para que ele surta o efeito esperado dentro daquele tempo planejado nesse primeiro planejamento. E agora a gente tem que entender também, como eu falei já aqui recentemente, a ortodontia, né, a biologia não é matemática, então a gente também tem que entender, e quanto mais a gente trabalha com os alinhadores, a gente mais entende quais são as limitações de se trabalhar. Agora, para toda limitação, com conhecimento, com experiência, a gente consegue suprir essas limitações e a gente vai mostrar também um pouco disso aqui na nossa semana dos alinhadores. Depois, o relatório de movimentações, os softwares eles geram automaticamente esse relatório de movimentações, então quantos graus ele girou do começo ao fim do tratamento, né, quanto a magnitude do movimento vestibulolingual, enfim, todas as movimentações são mostradas nesse relatório de movimentação. Tá? E por último, um plano de tratamento. Se você estiver fazendo, né, ou utilizando um planning center, eles vão lhe fornecer esse plano de tratamento. Né? Se você estiver terceirizando tudo como empresa, eles também vão lhe fornecer esse plano de tratamento, que é mais ou menos um guia do que você deve fazer durante todo o tratamento. Ok? Vamos à sequência? E como é que esse planejamento é feito? Né? É uma dúvida que muitos têm. E eu tinha, e por isso que me apaixonei aí pelos softwares, porque realmente eu tinha vontade de saber e aprender a manipular o software. Eu sei que não é a vontade de todos, foi a minha, e cada um vai entrar na odontologia digital daquela maneira que se sente mais confortável. E sempre você tem que entender o que você quer
para o seu modelo de negócio, o que você quer dentro da sua clínica, o que você quer dentro do seu consultório. Então, o planejamento ortodôntico ele é criado a partir do quê? Né? Como a gente já falou daqui, da documentação ortodôntica, do arquivo STL, que é proveniente do escaneamento, e da queixa principal do paciente e do plano de tratamento do dentista. Vamos lá. É importantíssimo a gente colocar isso aqui. O tópico 1 e o tópico 2, a documentação ortodôntica e o escaneamento, eles não... vão ser padrão. Não tem como mudar ali o que se é feito. Né? É claro, né? Tem que ser feita uma boa documentação, um bom centro radiológico, executar-se um bom escaneamento. Agora, a queixa principal do paciente é individual de cada paciente. Isso transforma totalmente o nosso plano de tratamento. Por quê? Vou citar aqui um exemplo. Né? Por exemplo, o paciente tem mordida cruzada posterior. Só que o que incomoda a ele é apenas o alinhamento na região anterior. E aí, né, o que a gente faz? A gente vai resolver essa mordida cruzada? Não vai? Não é a queixa dele. Agora, a gente tem que entender também o que, fisiologicamente falando, né, se aquela maloclusão está estável ou não está. Então aí a gente já entraria um pouco mais, aprofundaria na parte ortodôntica da coisa. Então, é fundamental ter a queixa do paciente para a gente entender aquilo que a gente vai fazer. Não necessariamente a gente vai tratar todos os problemas que aquele paciente tem. Tá legal? E o plano de tratamento do dentista ele vai ser baseado no quê? No diagnóstico, quando a gente vai elencar todos os problemas que o paciente tem e a gente vai dar as possíveis soluções, baseado também ou indo de encontro à queixa principal do paciente. Muitas pessoas me perguntam, né? Bom, eu não sei fazer esse planejamento. Existem, de novo, né? Centros de planejamento, as empresas que também terceirizam, né? Que fazem os alinhadores, elas também prestam a sua consultoria. Então, se você não tem essa segurança para iniciar, né, já fazendo o seu plano de tratamento, sozinho, você pode sim pedir auxílio ou dos centros de planejamento ou das próprias empresas ou da empresa que você escolher para ser sua parceira. Agora, o importante é que cada vez vocês entendam mais para que vocês possam interagir melhor com a empresa que presta serviço para vocês ou até mesmo para que você execute um melhor planejamento utilizando um software da sua escolha. Ok? E o que esse plano de tratamento ele vai considerar? Né? Eu dividi aqui para a gente tentar sintetizar de duas formas. Né? Ou a gente analisa os dentes em grupo, e aí a gente vai ter alguns problemas para ser avaliado. E a gente também pode analisar o quê? De forma individual. Né? De quanto giro tem aquele dente, qual o giro que eu preciso corrigir daquele dente para atingir o objetivo que eu quero. Tá bom? Então vamos entender um pouco mais como funciona isso aqui. Quando a gente fala ou considera em grupo, né, a gente vai dividir aqui em alguns tópicos. Os problemas transversais, eu acabei de citar para vocês, por exemplo, uma mordida cruzada posterior. Os problemas verticais, ou uma mordida aberta, ou uma mordida profunda. E os problemas antero-posteriores, né? Ou eu tenho uma classe 3, ou eu tenho uma classe 2. Então, a gente tem que entender de forma em grupo, né, quais os problemas que a gente tem, né, para aquele paciente e para sugerir também as possíveis soluções. E a gente também vai considerar os dentes de forma individual. Mas basicamente a gente tem uma sequência. Isso, volto a dizer, a ortodontia com alinhadores ela não é uma nova ortodontia, ela é uma nova ferramenta para que a gente possa realizar os nossos tratamentos. Então, os conceitos que a gente já utiliza na ortodontia fixa, eles valem também para a ortodontia com alinhadores. Claro, algumas coisas a gente modifica, algumas coisas a gente tem que adequar ao novo método, né, de fazer o dente ali caminhar, o dente movimentar. Mas basicamente, normalmente, quando a gente olha um problema ortodôntico, a gente primeiro começa tratando os problemas transversais, né? Então, né, se o paciente tem uma mordida cruzada ou não, o arco está muito atrésico. Então, a primeira coisa que a gente olha realmente são os problemas transversais. Depois, a gente vai olhar os problemas verticais. E aí, tem uma pequena diferenciação. Esse quadro é muito interessante, gente. Prestem bastante atenção, porque ele ajuda e ajuda muito. Ou você, ortodontista
experiente, né, ou o ortodontista não tão experiente, ou mesmo o dentista, para você ter um olhar mais crítico agora sobre os problemas. Quais problemas que você vai resolver primeiro? Tá? A gente vai falar um pouco também sobre estagiamento, né? Então a gente também tem que considerar essa sistemática de solução. Tá? Então voltando aqui, então nos problemas verticais, o paciente tem uma mordida aberta ou uma mordida profunda? Isso é muito importante, por quê? Porque isso vai determinar a sequência do tratamento. Se ele tem uma mordida profunda, nós vamos ter que necessariamente tratar primeiro o problema vertical, essa mordida profunda, para só depois tratar o problema antero-posterior, certo? Agora, se ele tem uma mordida aberta, necessariamente a gente vai tratar primeiro o problema antero-posterior, para só assim depois tratar a mordida aberta. Então, percebam, essa relação aqui se inverte. Esse slide é muito interessante. É interessante que vocês fixem isso na cabeça de vocês, para começarem a pensar quando verem um paciente no consultório, na sua clínica, saber por onde vocês vão começar a resolver os problemas. Tá? Então, essa sequência aqui ela é muito interessante e bastante eficiente. Legal? Então, a gente analisou os dentes em grupo, né, como eu classifiquei para vocês. Agora também a gente vai analisar de forma individual cada dente, cada problema que cada dente tem. Então, a gente vai atrás de giroversões, né, quais dentes ali estão girovertidos. Eu falo muito isso, né? Por exemplo, tem um pré-molar que está girado 35 graus. E, de novo, tá, gente? Eu não estou aqui recomendando para que vocês não corrijam a giroversão deste pré-molar. Eu estou só falando o que o paciente deseja, né? É possível terminar com esse pré-molar girovertido e o paciente ainda ter estabilidade? Tá? O paciente não quer utilizar de forma alguma aparelho fixo, né? E a gente sabe que a correção desse tipo de giro com alinhador ela não é tão eficiente. Claro, a gente pode utilizar dispositivos auxiliares. Agora, tudo isso a gente tem que pesar para entender e definir o nosso plano de tratamento. Tá? Extrusões e intrusões, a gente vai olhar dente a dente. É muito importante que a gente veja os problemas para oferecer a solução. Torques, inclinações, angulação mesodistal e, por último, a necessidade de translação, né, para fechamento de espaços. Então, entendam, quando a gente vai estabelecer o nosso planejamento, é importante a gente diagnosticar, né, reunir todos os problemas para que a gente possa passar a melhor sequência de tratamento ou o melhor planejamento para o nosso paciente, para o nosso caso. Gente, muito obrigado por terem chegado até aqui nessa nossa primeira aula. Eu acredito que é um conteúdo muito vasto. Eu quis condensar aqui para que a gente possa iniciar realmente uma caminhada, uma caminhada cada vez mais eficaz e também eficiente na ortodontia com alinhadores. Fico aqui à disposição de vocês. Vocês podem me procurar por meio das minhas redes sociais para a gente trocar experiências, também para a gente poder tirar dúvidas. Beleza? Então fiquem ligados que na nossa próxima aula a gente falará, né, a gente dará continuidade a essa aula e falaremos sobre solucionando problemas ortodônticos e a queixa do paciente. Beleza? Gente, novamente muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.